galera, e agora estamos caminhando realmente para o final desta temporada de Superman e Lois. Eu falo desta temporada aqui porque uma nova temporada, uma quarta temporada, já foi confirmada com o número de episódios e tudo mais, hein? Mas a gente já fala sobre isso porque tem a recuperação da Lois. Será que ela se recuperou de verdade? Será que ela já se curou ou ainda não? O que deve acontecer com a Lois? E a gente vai falar muito sobre esse episódio, que foi um episódio de fechamento. Teve esse desfecho todo que ficou praticamente a temporada toda se encerrando agora. Agora ficou bem claro, né? Você deve ter percebido o que rumo que a série está tomando agora, porque agora ficou fácil de desvendar esse mistério, mas vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Galera, eu sou o Thiago Vieira, você está no Maratonix e seja muito bem-vindo aqui ao canal, né? Se você ainda não me conhece, já faz praticamente 3 anos que eu falo sobre Superman e Lois aqui no YouTube. Então, se você curte a série, já se inscreve aí que tem uma playlist gigantesca por aqui e tem mais um ano de série que nos aguarda aí, né? Já que uma quarta temporada já foi confirmada. Mas é claro que a gente vai falar muito sobre isso, quantos episódios vão ter, sobre o que essa temporada vai se tratar, que eu achei sobre isso. Tem um ponto negativo aí, mas a gente vai conversar sobre isso aí também. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse episódio, que também foi muito bom, um episódio que facilmente substituiria o episódio anterior, o 9, que pra mim, ao meu ponto de vista, foi um dos piores episódios de toda a temporada até o momento. Isso porque não acrescentou nada na série, foi só enrolação. Foi um episódio bem lento, chato, que apesar de vários outros episódios dessa temporada ter sido um pouco mais lento também, teve muita coisa que acrescentou. Aqui, se a gente for ver bem mesmo, foi lá o lance lá do Kyle acabar descobrindo sobre o Clark, né? Do Clark ter falado pra ele que ele é o Superman, que até sobrou um pedacinho pra esse episódio aqui também, né? Foi bem legal o diálogo dos dois lá sobre o assunto. E aqui o episódio começa com a Peia, que ela acabou saindo lá, né, do D&D e veio parar aqui pra meio que fugir, né, com a família dela. Eles queriam partir daqui de Smallville e começar uma nova vida e esquecer tudo que aconteceu aqui, acreditando que ela tinha se curado totalmente. E até dava pra pensar um pouquinho isso aqui, porque a gente viu que ela já tava bem, como nunca aconteceu. Ela está dessa forma aqui, até tava meio controlando os seus poderes, só que depois tudo foi por água abaixo, como a própria Lois falou, e também a gente achava que iria acontecer, né? Quando eles estavam prestes a fugir, ela teve uma recaída braba, não conseguiu mais controlar seus poderes. Da última vez que isso aqui aconteceu, ela matou o pai do Bruno lá, né? Acidentalmente, que foi até o motivo deles terem prendido lá o Lex, né? Terem acusado o Lex. Então, isso aqui poderia acontecer de novo com o próprio Bruno, que quase aconteceu. Claro que ela conseguiu sair de lá para não fazer isso aqui, mas ela matou muita gente também inocente, não só neste episódio aqui, né? Mas aí eles estavam lá tentando fugir da cidade quando tudo acabou indo pro ralo e o Mateu acabou também se desesperando e saindo de lá para tentar, né, salvar a mãe dele de alguma forma. O Bruno falou: não, vamos colocar mais injeta mais o bagulho nela aí que agora vai dar certo. Ele tava arriscando lá sem medo. O Mateu viu que o próprio pai tava fora de si também, não sabia mais o que tava falando. Daí ele foi lá tentar fazer alguma coisa, só que essa situação aqui também poderia dar bem ruim lá para Lois, que estava em cirurgia e estava tendo aquele apagão na cidade toda. Então o Clark estava muito preocupado com isso aqui. São várias situações que estavam acontecendo ao mesmo momento aqui, a do Jordan, a da Peia lá e a da Lois. Então estava bem difícil dele conseguir controlar esse monte de coisa. Era muita informação até mesmo para o Superman. E se a gente for ver bem, analisar bem a fundo esse episódio aqui, eles ficaram a todo tempo comparando lá a situação da Peia com a situação da Lois também, porque a gente lembra lá no comecinho de tudo isso aqui, quando o próprio Clark falou sobre a tecnologia kryptoniana que poderia
queria salvar a Lois e tal. Ele nunca nem cogitou o assunto, né? Ele só comentou sobre os meninos queriam tentar, principalmente o John, mas ele falou dos riscos e tudo mais, e ele preferiu estar aqui pelo caminho dos médicos, né, dos humanos, do que o da tecnologia kryptoniana, pelos riscos. E ao contrário dele, que tinha esse poder nas mãos dele e poderia fazer a hora que quisesse, o Bruno, ele não tinha nada disso, mas mesmo assim arriscou e optou por esse lado aqui. Mesmo sendo dono de todas as riquezas, tendo o médico que ele quisesse, na hora que ele quisesse, e o melhor da medicina nas mãos dele, ele preferiu optar lá pelos experimentos dele. Então, a gente viu a todo momento a série mostrando, né, a Lois e o que estava acontecendo com a Lois, ela lá se recuperando e a esposa do Bruno lá morrendo, né? Então foi bem interessante eles mostrarem esses dois lados acontecendo aqui ao mesmo momento. Aí o Mateo foi lá para tentar arrumar alguma outra forma, né, de salvar a mãe dele. Agora sim, talvez chamando os médicos ou levando ela lá de volta pro D&D, porque ele viu que ninguém mais tinha controle sobre nada o que estava acontecendo. E foi a hora que a Nath também conseguiu encontrar o Mateo. Ela deixou aquele rastreador dela lá que iria identificar a voz do Mateo e mandar o sinal para ela. Ela chegou lá rapidinho. Claro, o pai dela chegou lá também quando ela estava em perigo, né? Que foi, mano, eu sempre curto a entrada desse cara que é muito da hora. E já chegou o martelo dele lá, pá, acabando com todo mundo, tipo a marreta do Thor. Aí ele já foi lá pra proteger ela. Só que agora ele baixou a guarda, ele viu o que estava acontecendo, ele conseguiu, né, entender o que a filha dele estava passando. Ele lá ligou os pontos, né, quando ele também passou por isso aqui, e agora ele estava entendendo que ela estava passando e foi lá agora sim para ajudar mesmo. E o Bruno também, cara, já tinha perdido tudo, ele sabia que não tinha mais o que ele fazer, então eles meio que entraram em um acordo temporário aqui e o John até que conseguiu de certa forma ajudar, né, e foi lá, o Superman conseguiu localizar a Peia e agora sim conversar com ela de alguma forma, meio que Professor Xavier lá, e entrar na mente dela, e os dois conseguiram se entender lá, mas com certeza foi bem complicado. E ele meio que falou pra ela, ele tava passando por isso também, né? O Superman tava passando pelo que o Bruno tá passando e entendendo também o lado dela, né? O lado da Peia, porque ele também poderia ter usado isso aqui com a Lois, ele também poderia ter, mano, é igual o Bruno falou em um outro episódio aí, falou, você não tentaria de tudo pra salvar a sua esposa? Quando o Bruno falou isso aqui pro Clark, então tava tudo lá na cabeça do Clark também, ele entendeu bem a situação e conseguiu se conectar com ela pra aí sim falar pra ela, ó, mano, eu sei que você quer, você tá tentando lutar, e principalmente pelo seu marido, pelo seu filho, mas agora não dá mais, você tem que desistir pra eu conseguir de alguma forma aqui te ajudar nesses últimos instantes aqui. E foi aí que ela permitiu que ele fizesse aquilo lá. Aí o Superman levou ela lá pra cima pra ela conseguir se descarregar, que foi aquela explosão supersônica lá, que ela conseguiu meio que se libertar daquilo tudo que tava nela também. E aí ela morreu, mas antes de morrer, ela foi lá e ela falou, né, pro Superman que pra falar pra ele que ela vai amar os dois pra sempre. Aí foi lá e ela já chegou lá embaixo com eles, já tava morta já, mas o Superman conseguiu passar pra ela e foi a única hora que o Bruno meio que aceitou o que estava acontecendo também, e todo mundo ali conseguiu compreender o que o Bruno estava passando, porque o próprio John, ele já tinha passado por isso também, ele sabia e entendeu na mesma hora o que estava acontecendo lá com o Bruno. Dessa vez sim, ele entendeu. Ali a gente viu que não foi só pela filha dele, mas que ele estava entendendo a situação ali como um todo, né? Ele viu também o Mateo
sofrendo lá, daquele jeito lá, mas ali os dois já tinham aceitado também, tanto a perca da mãe como a da esposa também, né? Então foi essa parte aqui, foi o que todo mundo já se entendeu. Aí depois disso aqui a gente teve lá o Clark já conversando com a Lois, meio que explicando o que aconteceu, né, quando ela tinha acordado, e ele tentando evitar falar do assunto, que é uma coisa que também era bem difícil para Lois, porque a Lois era a amiga dela realmente, e a Lois está passando pelo que ela também está passando. Então o Clark associou tudo isso aqui também a ela, e ele mesmo falou que essa situação mexeu muito com ele pelo que a Lois está passando, mas é claro que não dá para evitar falar de um assunto, né, que a Lois quer saber, e ele acabou contando tudo para ela, como aconteceu, inclusive que ele falou para ela parar de lutar, falou, ó, já era, é hora de você desistir, não tem mais o que fazer além disso aqui, não é tudo que está nas mãos do Superman. E a temporada, não somente o episódio, deixou isso aqui claro desde o começo. A situação que está acontecendo lá com a Lois é uma coisa que está acima de tudo que o Superman poderia fazer, do qualquer um ali poderia fazer. Um momento que eu achei bem legal desse episódio aqui, bem interessante, foi a parte lá que o John estava conseguindo ajudar o Jordan a lidar lá com a ansiedade dele, coisa que ele não tinha faz muito tempo. Mas é claro que essa situação aqui, tudo que estava acontecendo lá com a mãe dele, deixou ele bem frágil, e foi no momento que tudo isso aqui voltou a acontecer. Parecido também, né? Não é o mesmo caso com o que tá acontecendo lá com a Sarah, mas a gente já comenta sobre isso aqui. O legal dessa parte foi mesmo o John assumindo lá o controle e mostrando que ele pode não desenvolver os poderes e sim partir para esse lado mesmo dos bombeiros, que foi onde ele conseguiu ali ajudar em uma situação bem complicada o irmão dele, porque cara, ele também estava passando por aquilo que o irmão dele estava passando lá, tava os dois juntos no mesmo momento passando o que eles estavam pegando lá da mãe dele, carregando meio que o peso lá, uma parte do peso da própria mãe. Eles foram lá e o John conseguiu lidar muito melhor com a situação. Então agora tivemos dois desfechos muito importantes. O da Lois parcial, né? Porque ela não está totalmente curada. Na verdade, ela fez a cirurgia que ela não queria fazer, né? Por todo aquele motivo que ela já contou, por conta da autoestima dela, da aparência dela também, e várias outras coisas que estavam mexendo com o psicológico dela. Mas agora ela vai ter início, né? De verdade, o tratamento que foi uma parte do que a gente viu lá a Peia passando, e ela vai passar aqui também, coisa que provavelmente a gente não vai ver só nesses 3 episódios e vai ficar para a nova temporada da série. Mas também a gente teve um desfecho importante nesse episódio, que foi o caso lá da Peia, porque agora com a morte dela se encerra o ciclo Bruno aqui, pelo menos como vilão, né? Que foram 2 vilões bem importantes para a temporada, mas que não vão ser os grandes vilões da temporada, né? Até porque não vão ser eles que vão encerrar esta temporada aqui, porque agora a fase do Bruno, ele já não vai mais ter o que ele queria. Então a gente estava em dúvida em alguns episódios se ele estava fazendo tudo isso aqui só pela esposa dele mesmo. Agora a gente viu que era, porque ele já se entregou, ele já abriu mão de tudo, ele vai agora cumprir a pena dele, né? Ele aceitou, falou, ó, vocês cuidam do meu filho, e já era, tá tudo de boa, eu não quero mais nada. Então a parte dele aqui já foi. Agora o caminho que essa série vai tomar nessa temporada aqui vai ser tudo no Lex mesmo, né? Tem o bizarro ainda? Tem, mas ele não vem pra ser o vilão dessa temporada, que se a gente for ver bem, nem o vilão da outra temporada ele foi, né? Porque ele não veio como um vilão aqui, ele nunca veio realmente como um vilão, mas agora aqui ele já acorda meio desorientado, né? Fuçaram pra caramba nele, né? Agora ele tá mais perdidão lá, né? Porque o cara tava lá de boa, foram mexer com ele, agora a gente não sabe como ele vai estar
também, e o Bruno parece que não tem nenhum controle sobre ele aqui não. Ele acordou brabão lá, ele acordou poderoso. A gente viu que ele não tá feliz de ter acordado não. Vamos ver agora o que vai acontecer com ele. Eu acho que ele não vai ter um final muito legal não. Muitos esperavam que ele pudesse voltar, né, e viver como o Bizarro e voltar lá para a terra dele. Eu acredito que não vai acontecer, mas o Lex que chega como o vilão desta temporada aqui, e a gente viu uns teaserzinhos aí. Eu acredito muito até agora, porque já tivemos esses desfechos aqui, que ele vai aparecer neste novo episódio de Superman e Lois, no 11º, porque falta só mais 3 episódios para a série terminar, né? E tem muita coisa ainda para rolar, que ele tá vindo aqui para se vingar dos Kents e também do Bruno, né? Mas agora a gente sabe que o Bruno tá se entregando. Provavelmente não vamos mais ter aquele confronto. Provavelmente não, a gente não vai mais ter aquele confronto Bruno, Lex e Superman. A gente deve ter aí alguma coisa do Bruno ou não participando de nada, ou apenas se defendendo e meio que ajudando no que for possível o Superman lá. Se eu fosse arriscar o palpite aí, eu acho que nessa aqui agora o Bruno vai morrer, que ele tá bem vulnerável, e o negócio vai ficar entre Lex e Superman, com uma participaçãozinha ali do Bizarro também. Então é isso aqui que a gente pode esperar para os próximos capítulos de Superman e Lois. Agora a gente entende porque a série tá meio que dando essa arrastadinha aí nos últimos episódios, porque a gente não vai ter a conclusão nessa temporada aqui, galera. A gente vai ter uma nova temporada e não tem espaço, não tem tempo para essa nova temporada criar novos vilões, muita história diferente. Então a gente vai ver tudo isso se arrastando lá pra 4ª e última temporada. Mas já tá certo que vai ser a última temporada? Na verdade, não, galera. Mas essa 4ª temporada só está acontecendo, só vai acontecer na realidade, porque a Gotham foi cancelada. Eles avaliaram lá quais eles iriam cancelar, e como Gotham ainda está na 1ª temporada e a CW não pretende mais se estender muito com esse negócio de séries lá no canal, eles já preferem encerrar com Superman e Lois, que já está na 3ª temporada e que vai indo muito bem. Então eles vão encerrar aqui nessa 4ª temporada e com um orçamento bem menor, inclusive, do que foi nessa 3ª temporada, que já foi um orçamento que também não foi tão grande como, por exemplo, o da 2ª temporada. Então eles vão enxugar tudo que tiver que enxugar para fazer esses 10 episódios um pouco mais curtos, né? Com um orçamento aí menorzinho, com um pouco menos de CGI, já que eles optaram por não reduzir o elenco. Então os 12 principais vão estar aqui para finalizar. Isso aqui também foi um pedido do showrunner, que ele tem muito respeito por quem trabalhou com ele até o início e ele quer que continue. É tipo meio lá que o Vin Diesel faz lá em Velozes e Furiosos. E ele já comentou uma vez também que ele prefere não fazer uma temporada do que fazer uma coisa mal feita. Então ele prefere encerrar. Isso aí dar um ânimo pra gente acreditar que essa 4ª temporada vai ser boa, vai pelo menos manter o nível de Superman e Lois, apesar do orçamento ter diminuído, que eles vão fazer alguma coisa que é um encerramento que a série vai merecer, né? Porque eu fiquei bem assustado quando eu vi que eles vão reduzir, o orçamento já estava baixo, eles vão reduzir mais ainda. Aí eu acredito também que não teremos nenhuma participação especial, nada de crossover, nada disso. Vai ser só isso aqui mesmo, porque não tem como acrescentar mais gente em um orçamento tão pequeno assim como vai ser nessa temporada. Não foi divulgado quando vai acontecer essa temporada aqui, mas eu acredito que vai ser lá pro mês de fevereiro mesmo, porque já para esse mês que vem, a gente vai ter o encerramento dessa temporada aqui. Então, em uns 5, 6 meses para eles desenvolverem essa nova temporada. Beleza, galera? E assim que sair, é claro, né, que sair mais notícias, eu trago aqui para você. Então vai lá, se inscreve, deixa o like aqui, com certeza vai me ajudar demais. E falou, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.